Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a aula 2 da pior semana da sua vida. Como acelerar o tempo. Por que chama esse nome, pior semana da sua vida? A pior semana da sua vida é para assustar o seu cérebro. Sim, quando fala uma coisa dessa, fica, como assim, pior semana? Não quero participar disso não, né? Ao subir sua frequência, você vai acelerar sua vida de tal forma que que compense todos os anos que já passaram. Sim, acelera, galera. Em um ano eu li 52 livros. Eu nunca tinha lido tanto livro assim na minha vida. E eu fui 10 em 1. Tem um pessoal que já é 22, 33, 44. O que significa isso? 10 em 1. É a aceleração de 10 anos em um ano. Quem fez todas as tarefas, quem realmente praticou tudo, conseguiu acelerar. Muita gente não conseguiu fazer nem a metade. Outros não conseguiram executar algumas tarefas. Eu vou confessar, eu fiz muito pouco. Eu acabei executando mais pro final, infelizmente. Mesmo tendo esse nome que assusta um pouco assim, nosso cérebro ainda deixava um pouco a desejar. Só que a minha transformação com esse pouco que eu fiz é gritante. Agora imagina se você pegar e fazer o ano inteiro, fazer ali, ó, certinho, certinho. Você fala assim, Mário, mas não é a pior semana da sua vida? Sim, essa pior semana é uma preparação para aqueles que forem entrar no pior ano da sua vida, que é um ano inteirinho trabalhando somente para melhorar cada dia mais, para você prosperar cada dia mais, para você mudar seu lifestyle, mudar seus hábitos, mudar sua mentalidade. Para isso é necessário dar um basta em tudo que você está vivendo no presente momento e então modelar pessoas que já têm resultados. Se você não modelar pessoas, vai ser meio difícil de você conseguir atingir o próximo nível. Você até consegue. Só que o que é modelar? Modelar é a aceleração do tempo. É você pegar aquilo que a pessoa já fez. Às vezes a pessoa está trilhando o caminho que você quer trilhar. Então você vai modelar ela, vai pegar como ela passou por aquele caminho, para você já facilitar isso. É um atalho que você vai pegar. É como se você tivesse ali uma avenida, tá, que você tem que percorrer. Mas aí alguém fala, ó, tem essa rua aqui, ela corta aqui mais de... A avenida tem 100 quilômetros, essa rua aqui, ela chega lá em 10 quilômetros. Qual que você prefere andar? A rodovia de 10 quilômetros ou a rua de 10, a rodovia de 100 quilômetros ou a rua de 10 quilômetros? Então, quando você modela, você está pegando essa rua de 10 quilômetros, você está diminuindo, encurtando o caminho para chegar onde você quer. Acelere o tempo com hiperfoco no tempo. Crie situações onde não exista plano B. Esse negócio de plano B é uma coisa assim, eu sempre tive isso na cabeça de que, não, qualquer coisa a gente cria um plano B. Só que se você cria um plano B, você já está dizendo que o seu plano não vai funcionar. Então não importa, não adianta nem começar, você já disse que não vai funcionar. Porque você já criou, está pensando no plano B. Um plano B seria para uma estratégia diferente, uma estratégia onde você tenha que ter uma saída. Né? Você está entrando no local, você precisa de uma outra saída. Caso, vamos supor, para que serviria o plano B na minha visão agora, na minha visão hoje? Você está num prédio e esse prédio você tem conhecimentos de incêndio, tá? Conhecimentos de se livrar de incêndio. Então você tem que ter um plano B. Aonde tem as saídas de incêndio? Esses seriam os planos B. Quantas saídas tem? Tem a saída principal. E qual é o plano B para isso? Então, para a sua vida, para melhoramento pessoal, para você atingir um nível que você nunca, seu cérebro nunca conseguiu imaginar, se você determinar um plano B, ele vai focar direto no plano B. Ele não vai focar no A. Tá? O plano A é o plano do alto. O plano B, não queira abandonar o plano A. O plano B é o plano de baixo. No plano B, você desconecta do alto. Não queira abandonar o plano do alto. Tenha hiperfoco. Assim você cumprirá aquilo que Deus te chamou. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. Todos nós. O que precisamos é descobrir qual é o nosso propósito. Marlon, como que descobre o propósito? O que você está fazendo hoje? Você faria de graça? Essa é uma pergunta bem simples.
Se o que você está fazendo hoje você faria de graça, certamente esse é o seu propósito. Certamente isso é o que te alegra, o que alegra seu coração, é o que vai fazer você transbordar. Se você não faria de graça, se você precisaria de muito mais dinheiro para continuar fazendo, então esse não é teu propósito. Você está escravo desse lugar, você está aí perdendo tempo nesse lugar. Mas então o que eu sugiro para você? Vamos trabalhar sua mente para melhorar, para crescer, para evoluir. A perseguição te ajuda. Tá? Perseguição é aumentar a aceleração. Nós precisamos enxergar como poucos enxergam, os poucos que governam a Terra. Nós estamos com a programação errada, desde criança, galera. Com ou sem dinheiro. Tá? Tem gente que tem dinheiro, mas é pobre. Por que pobre? Porque é improdutivo. Quantas pessoas você conhece que ganharam na loteria e continuam com dinheiro? Pensa aí e responde. Pensa aí e responde para você mesmo. Quantas pessoas você conhece que ganhou na loteria e conseguem e ainda assim continuam progredindo na vida com aquele dinheiro que ganhou? Eu falo sem medo de errar. Quase ninguém. Não vou falar ninguém porque tem ali 1% que consegue prosperar. Aqui esse 1% estava preparado para esse dinheiro que chegou na mão dele. Por que estar preparado? Se você não estiver preparado, o dinheiro vai chegar e vai embora. O dinheiro sempre vai retornar para quem sabe gerar riqueza. Sempre. Isso foi feito um estudo uma vez, onde pegasse toda a riqueza do mundo e distribuísse para todo mundo. Ia dar uma quantia alta, em torno de 50 mil, 60 mil, uma coisa assim. E aí, nesse estudo, descobriram que todo o dinheiro retornaria para a mão daqueles que produzem. Porque quem não produz só vai consumir. Ele não produz, não tem como ele ter esse dinheiro de volta. O que é produzir? Produzir é criar algo, é você fazer algo para que aquilo te gere uma receita. Então, nós estamos com a programação errada. Na mentalidade brasileira, nós somos programados para não prosperar. Porém, Deus te fez próspero. Se você entender que Deus te fez próspero, isso vai mudar completamente a forma como você vê as coisas. Comece mudando você primeiro. Tá? Crie vários motivos para crescer. Então, assim, você não vai ter como mudar pessoas. Tá? As pessoas elas podem até mudar vendo a sua mudança, mas não tem como você pegar a pessoa, mexer na cabeça dela e mudar ela. Não tem como. Às vezes a gente perde muito tempo, foco e fica até triste e alienado por conta disso, né? Tentando mudar a cabeça das pessoas. Não vai conseguir. Para você mudar uma pessoa, você tem que mudar você. E aí, na sua mudança, torcer para ela ver isso e querer mudar. Senão, nada feito. No percurso, tudo que você fizer precisa de motivos corretos. Se você não tiver os motivos corretos, está vivendo uma vida aleatória. E essa vida talvez dê certo, mas na maioria dos casos dá errado. Você tem um propósito de vida, você tem um objetivo, eu quero alcançar aquele objetivo. O que acontece com a maioria de nós? A gente vai aonde falam que dá dinheiro, não é? Na época lá em 2014, né, que teve a Copa aqui, e aí lançaram lá que precisava de engenheiros. Quantas pessoas não entraram na faculdade de engenharia por conta disso? A Copa já estava ali. Não ia dar tempo de formar esse monte de engenheiro. Mesmo assim, um monte de gente entrou ali para ser engenheiro por conta da escassez de engenheiro que estava na época. E achando que ia dar tempo, ia resolver todos os problemas deles. Né? E a maioria desses engenheiros hoje trabalha do quê? De Uber. Né? Foram lá, fizeram faculdade para trabalhar de Uber hoje. Não que seja ruim trabalhar de Uber. É que assim, como a gente tem essa mentalidade errada, a gente vai atrás daquilo que dá dinheiro, não daquilo que é o nosso propósito. Se a gente for atrás do nosso propósito, o dinheiro vem atrás da gente. Tenha os motivos corretos para lutar. Prospere ou morra. Se você tiver motivos corretos,
você vai, você vai com unhas e dentes. Agora, se você está vivendo por viver, tipo o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não tem jeito, né? Deixa a vida me levar. Deita ali e espera as coisas acontecerem. Mais fácil é prosperar e cumprir o propósito. O difícil é morrer no caminho, prosperar. O difícil é morrer no caminho. Prosperar é natural. O que acontece com a gente? A gente não permite prosperar por conta de crenças erradas, crenças limitantes. Identidade versus propósito é igual a acelerar o tempo. Se você ativar a identidade e encontrar o seu propósito, você vai acelerar o tempo de forma gigantesca. Como acelerar? Acelere sua alma e espírito, pois o corpo será obrigado a se conectar. A gente é um ser triuno, corpo, alma e espírito. Quem governa a nossa vida normalmente é o cérebro. Quem devia estar governando é a alma. E o caminho que a gente tem que estar perseguindo é o espírito. Tá? O espírito é a estrada, a alma é o piloto e o corpo é o carro. A identidade, quando encontra o propósito, acontece uma explosão. Você precisa se reprogramar. Você foi feito para cumprir algo. E esse algo, nesse momento, não está dizendo respeito àquilo que Deus te chamou, mas ao que as pessoas programaram em você. Exatamente. Lembra lá da história lá dos engenheiros? Não é algo que Deus chamou você para fazer. Deus não te deu a vida para você fazer aquilo. Deus te deu a vida para você prosperar aqui. O problema é que a gente não ativa a nossa identidade, não encontra o nosso propósito, e aí vai fazendo coisas que os outros falam, ah, isso é legal, a gente corre lá, ah, isso aqui dá dinheiro, a gente corre para lá. Uma vez acho que nessa mesma época aí, viu, me deu até vontade de fazer faculdade, eu falei com um amigo meu, eu falei assim, ó, qual engenharia que dá dinheiro? Eu escutei uma lambada que doeu, mas valeu muito a pena. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, aquela que você se dedicar mais. Qual engenharia que dá dinheiro? Aquela que você mais se dedicar. Qualquer coisa dá dinheiro se você se dedicar. Agora, se você estiver no seu propósito, meu amigo, não tem como. O dinheiro vem até você. Porque as pessoas vão te procurar para perguntar o que você está fazendo, como que está acontecendo isso na sua vida, né? Como que você consegue fazer essas coisas. As pessoas vão te procurar. Então, é necessário uma nova programação. Tá? E é para isso que a pior semana da sua vida serve, para desprogramar aquilo que te tira do real propósito. Então tem que desprogramar aquilo que está aí dentro de você para te programar seguindo o seu propósito. Programação versus propósito. Quando você começa a viver o propósito, você vai entrar no acelerador do tempo. Isso é louco, é muito louco. Tem coisas assim que aconteceram nessas últimas semanas que eu nem imaginava. Assim, conheci pessoas que eu via somente na internet, conheci essas pessoas assim e hoje são muito amigas. Somos muito amigos, entendeu? Espírito e alma precisam se conectar ao seu corpo, que precisa ser uma máquina. O seu corpo é uma máquina. O seu corpo é uma máquina que foi feita para seguir as ordens da alma. O que acontece? A sua alma tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram. E o que a gente faz? A gente abandona tudo isso para ficar assistindo sonho dos outros. É isso. Quando a gente está assistindo um filme, a gente está ali vivendo um sonho de alguém. E cadê o seu sonho? Cadê o nosso sonho? Você tem que viver o seu sonho. Você está ali assistindo uma obra, um filme que alguém produziu. Cadê a produção da sua vida? Cadê o filme da sua vida? Que filme que você está produzindo para você? Qual filme você quer produzir para você? Qual história que você quer contar? Hoje está ao contrário. Infelizmente, o seu espírito e a sua alma estão sequestrados pelo seu corpo. Exatamente, é o corpo que manda, não é? O seu corpo precisa desfrutar e governar sobre as matérias. Se for o contrário, você vai somente responder aos estímulos do corpo. Então, quando você quer
um sexo fácil, quando você quer dinheiro fácil, quando você quer apenas os prazeres imediatos. É o seu corpo seguindo apenas um, um estímulo mundano. Você está seguindo o estímulo do seu corpo e não está governando sobre ele. O que é governar? Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, essa é uma frase que está por aí, né, andando por aí, que faz todo sentido. Se vem fácil, vai trazer problema para você, e vai fácil. Tem como você avançar 1 ano em 1 mês, tem como você avançar 10 anos em 1 ano. O acelerador é quando acaba o sequestro da alma e do espírito e o corpo começa a obedecer. O seu corpo tem que obedecer à sua alma e o seu espírito. O seu corpo, como eu disse, é uma máquina. É uma máquina feita para desfrutar aqui na Terra. Só que para desfrutar, ele tem que exercer algumas tarefas. O que acontece hoje? Se nem a gente imaginar, a gente exerce tarefa por 8 horas seguidas. A gente fica ali trabalhando o tempo todo. Ou fica vendo somente vídeos dos outros, fica acompanhando a vida dos outros, imaginando por que a nossa vida não é daquele jeito. Justamente por isso, porque a gente está acompanhando a vida dos outros, a gente está seguindo os outros, em vez de fazer com que cada um siga a sua própria vida. Nesse momento, o seu corpo, a alma, o espírito, todos juntos, e acontece um milagre. Nesse momento serão o corpo, a alma e o espírito todos juntos, e acontece um milagre. Quando você permite quando você começa a dominar sobre o seu corpo e começa a seguir a estrada que é o espírito, vai acontecer um milagre na sua vida. A alma é o piloto da vida. E quem guia a sua vida é quem guia a sua vida. A alma é o piloto da vida e é quem guia a sua vida. Se sua alma não desapegar, nada acontece. Tem que desapegar das coisas mundanas, tem que desapegar das coisas. Tem que desapegar de tudo aquilo que não faz sentido para você. Tudo aquilo que te tira do foco, tudo aquilo que... Lembra da tarefinha da aula passada? Que você ali mentalizou, que você viu os lugares, que você escreveu, né? Os lugares onde não fazia sentido, você deu nota para esses lugares, os pensamentos que mais vieram à sua cabeça, você deu nota. Então, se você não desapegar das coisas que te prendem a essas atitudes, a esses hábitos, você não vai conseguir sair do lugar. Os apegados não prosperam. É preciso tirar o pé do freio. Não adianta você ter milhões e não entender emocionalmente o que precisa governar. É preciso desapegar de filhos, negócios, passado, historinhas, sua infância, adolescência. É preciso desapegar. Presta atenção nisso aqui. Desapegar não é abandonar, tá? O que acontece? Às vezes a gente pega nossos filhos, a gente quer colocá-los numa bolha e não permite que eles vivam a vida deles. Eles têm o propósito deles. E a gente fazendo isso, a gente sendo tão apegado, a gente coloca eles numa bolha, a gente aperta eles, não permite que eles façam nada que precisa ser feito. Não permite que eles cresçam. E isso a gente está acabando com a vida deles também. Então a gente não prospera e não permite que eles prosperem também. Abandone o apego da sua programação, que está fazendo você ligar a máquina e não se movimentar. Imagine uma rádio. Agora aqui é a Rádio Globo falando para você que você tem que sentar agora e assistir a novela. Olha só, o jogo que você tanto gosta vai começar agora. Olha, o Neymar não fez o gol, mas ele vai estar caindo em campo. Então vamos lá assistir, todo mundo, vamos assistir. Ó, vai passar o filme Lagoa Azul, pela primeira vez na televisão. É isso que você quer para sua vida? Eu desisti disso, desapeguei disso. O propósito não é saber o próximo destino, e sim saber onde é o próximo voo. A pior coisa que existe é andar com o freio puxado. Saiba que o apego é uma lástima. Vai impedir você de prosperar, pois é um freio. O apego é um freio que você vai ter. O apego pelas... Olha só. O propósito não é saber aonde você vai chegar. É saber qual o próximo voo que você vai pegar. O que isso significa, amor? Imagine só num voo, tá? Que você
Você sabe que vai pegar um voo. Você sabe que esse voo vai chegar em algum lugar. Imagina só você pegar um voo sem saber para onde ele está indo. Esse é o propósito. Então tem o rumo, rota e proa. O que significa isso? O rumo é o rumo para onde esse voo está indo. Rota é a rota traçada, de onde ele está saindo para onde ele está indo. E proa é para onde você está apontado, para onde o nariz do avião está apontado. Essa é a proa. Muitas vezes o que acontece? A gente está num rumo com proa diferente. A gente está num rumo indo para determinado lugar, mas olhando para outro lugar, prestando atenção em outro lugar. Então nossa proa está em outro lugar. Então a gente precisa alinhar rumo, rota e proa. E o que é o propósito não vai te indicar onde você vai chegar. Porque às vezes você sabe onde aquele rumo vai dar, mas no caminho você vai mudar. No caminho vai acontecer alguma coisa que vai mudar isso. Então, propósito não é você definir o final, a chegada. É você definir o destino. É você definir, aliás, o destino não, é você definir o próximo voo, de onde você vai sair. Você está saindo de um lugar, esse voo vai chegar em tal lugar. Mas pode ser que você nem chegue lá. Pode ser que no meio do caminho aconteça coisas que você vai mudar a rota e a proa. Então, o propósito é massa por causa disso. Às vezes você sai assim, eu vou... Aqui do que eu estou fazendo aqui. Aí eu vou fazer meu canal aqui explodir, chegar, sei lá, fazer podcast no canal. A gente tem esse propósito, a gente tem esses planos de fazer podcast. Pode ser que chegue ali. Esse é o propósito que eu estou seguindo. Esse é o voo que eu estou pegando, tá? Fazer podcasts. Pode ser que não aconteça esses podcasts aqui, pode ser que mude essa rota. Por quê? Porque aconteça algo no caminho que possa até fazer podcast em outro lugar. Entendeu? Isso é propósito. Propósito ele pode mudar de acordo com o que você vai evoluindo. Saia na direção certa, corra para dentro de você. Parece louco essa frase, né? Só que essa frase, ela em hebraico quer dizer assim, Lesh Lehá, que foi o que Deus disse para Abraão, quando ele falou, saia da tua terra, que eu te mostrarei para onde você tem que ir. Só que em hebraico ele disse Lesh Lehá, que significa saia para dentro de você. Ou seja, busque lá dentro o que você precisa saber. Já está tudo aí dentro. Então você tem que mergulhar dentro de você para conseguir externar aquilo que está lá dentro. Ao conhecer sua verdadeira identidade, tudo vai mudar. Qual que é a sua identidade? Está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Tudo que eu vivo funciona. Eu dizia isso mesmo antes de ter o que eu tenho hoje. O segredo é ensinar antes de ter, mas para isso precisa ser estratégico. O que acontece? Marlon, você tem tudo isso que você está falando aí? Não, não tenho. O que eu tenho aqui é a carga de sabedoria que eu vim adquirindo durante esse tempo. Lógico, eu estou com uma muleta aqui, eu estou lendo aqui, ainda não tenho essa capacidade de decorar tudo isso. Só que muito do que eu estou falando, eu só tenho aqui uma descriçãozinha. Né? Saia na direção certa, corra para dentro de você. Aí já me lembrei dessa parte do Lesh Lehá, já me lembrei de Abraão. Tudo isso você vai conquistando conhecimento e sabedoria ao longo do caminho. Para você ir crescendo e subindo os degraus, você tem que ir abastecendo de conhecimento. Você tem que ir lendo, buscando mais conhecimento, modelando pessoas, fazendo network, conhecendo, batalhando e principalmente caindo para dentro. Fazendo, falando, ensinando. Quando você ensina, acontece uma coisa muito louca. Você aprende 2 vezes. Então, se você aprendeu algo hoje e você vai lá e ensina alguém, você vai aprender 2 vezes, porque você vai acabar descobrindo coisas que você nem lembrava mais daquilo que você aprendeu. Você vai destravar isso e vai conseguir passar um conteúdo um pouco melhor, porque isso vai destravar na sua mente. É louco demais isso. Todas as decisões
que te levarão a outro nível. Todas as decisões que te levarão a outro nível. Todas as decisões te levarão a outro nível, tá? As condições que você vive não te levarão a lugar nenhum. Se você vive por condições, você não vai conseguir sair do lugar. Olha o exemplo do Elon Musk. Provavelmente você conhece ele. O cara, ele chegou a morar de aluguel, ele chegou a morar de favor, uma época, porque ele precisou pedir dinheiro emprestado para injetar dinheiro num projeto que ele estava tendo, que, se não me engano, esse projeto do espaço, né, SpaceX. Ele estava injetando dinheiro ali, ele já estava sem nada. Quer dizer, se aquilo ali tivesse dado errado, teria acabado tudo na vida dele. Só que ele tomou uma decisão. Ele não tinha condições, ele já não tinha mais condições de fazer aquilo. Mas ele tomou uma decisão e foi firme na decisão dele. E o que aconteceu? Hoje é um dos caras mais poderosos do mundo. Então, se você viver por condições, não vai sair do lugar. Só que tem um porém. Se você confundir condições e falar assim, eu vou tomar decisão de fazer isso, mas não ter ações para poder abastecer aquela decisão, não vai adiantar nada, você vai se frustrar e vai ficar endividado ainda por cima. Então, toda decisão que você tomar, você tem que ter ações que vão basear, que vão te ajudar a sustentar essa decisão. Então, para isso, conhecimento, sabedoria, leitura, modelagem, sempre buscar conhecimento em todos os lugares possíveis. Se quiser realmente prosperar, vai precisar se esforçar. Não prometo, aqui é o Pablo dizendo, tá? Não prometo vida fácil para ninguém. De fato, não existe vida fácil para ninguém. As decisões que você precisa tomar podem te tomar um tempo da sua vida. E aí o que acontece? Aquele negócio da pessoa querer deixar a aposentadoria, né? Fazer a aposentadoria dela. Então, trabalhar agora para se aposentar depois e depois querer desfrutar. Desfrutar como, amigo? Se você trabalhou a vida inteira e não tem mais saúde para desfrutar, o desfrute é agora, a decisão é agora. Então tome a decisão de trabalhar duro, mas sempre desfrute, sempre. Você está disposto a investir? Você foi programado para não prosperar. A partir de hoje, não brinque mais com a sua vida. Cara, para de brincar com a sua vida. Moça, para de brincar com a sua vida, tá? A sua vida é muito séria. A sua vida tem que ser levada a sério. A nossa vida tem que ser levada a sério. A gente brinca demais com a vida. E a gente faz uma roleta russa sem nem imaginar. Porque a gente deixa pessoas tomarem decisões por nós, a gente vive por condições, a gente não toma decisão de nada, a gente não corre atrás, a gente não faz o que precisa ser feito. Então diga em voz alta: programação e propósito. Posso me reprogramar. Ressignificar é dar um novo significado. Até quando você vai depender da opinião de pessoas? Até quando? Até quando vai depender da opinião dos outros? Até quando vai ter necessidade de aprovação? Eu tinha isso, cara. E durante a política, durante as eleições, eu fui para São Paulo. Vou contar rapidinho aqui um testemunho. Eu fui para São Paulo, que o Pablo Marçal estava candidato a deputado federal. E aí eu consegui trocar uma ideia com ele ali, coisa rápida, de uns 5 minutinhos. E aí eu falei para ele que eu ainda tinha necessidade de aprovação. E antes disso, eu tinha falado numa live com ele, né, num curso 10 em 1, um curso do pior ano da sua vida. Eu tinha colocado ali que eu ainda dependia de necessidade de aprovação. Aquele momento ali foi tão marcante para mim, porque ele olhou: Marlon, por que você ainda faz isso? Há 8 meses, se eu não me engano era agosto, 8 meses já de curso e ainda tem necessidade de aprovação. E aí eu fui para São Paulo, encontrei ele e falei para ele: eu tinha necessidade de aprovação até ontem.
Ele falou, não, tem que ir partir para cima mesmo. E essa live, esse vídeo aqui, é um destravar na minha vida. Tá? Eu tive vários deles, mas esse aqui está sendo demais. Esses últimos vídeos, né? Tá sendo demais, tá sendo um destravar na minha vida. Então, se eu conseguir destravar, meu amigo, não tem ninguém que não consiga. Pode apostar. Eu vou passar agora para vocês as tarefas para te ajudar a melhorar o seu desempenho, tá? Então, a pior semana da sua vida é para assustar o cérebro. Mas não fique assustado, tá? É só para assustar o cérebro. Pum, ele vai ficar assustado. Ele vai, como assim? Você vai me colocar na pior semana da minha vida? Eu não quero passar por isso. Você vai falar, vai, você vai. Todo dia eu falo pro meu cérebro, cala a boca que eu não quero ouvir mais sua voz. Como acelerar o tempo? Ao subir sua frequência, você vai acelerar sua vida de forma que compense todos os anos que já passaram. Para isso, é necessário dar um basta em tudo que você está vivendo no presente momento. E então, modelar pessoas que já têm resultados. Para acelerar no tempo, você precisa ter absolutamente um hiperfoco no tempo, criar situações onde não exista plano B. Plano A é o plano do alto, o plano B é o plano de baixo. No plano B, você desconecta do alto. Não queira abandonar o plano do alto. Tenha hiperfoco, assim você cumprirá aquilo que Deus te chamou. Perseguição é para aumentar a aceleração. Resultado é igual a resultado equivalente. Nós precisamos enxergar como poucos enxergam. Os que são poucos governam a terra. O que acontece hoje é que as pessoas têm a programação errada, com ou sem dinheiro. Na nossa mentalidade brasileira, nós somos programados para não prosperar, porém Deus te fez próspero. Se você entender que Deus te fez próspero, isso vai mudar completamente. As tarefas, tá? Abra um grupo de WhatsApp e transborde tudo o que você está aprendendo na pior semana da sua vida. Se você não assistir a live do Pablo e só quiser assistir essa minha aqui, transborde isso que você aprendeu aqui hoje. Vai lá e fala tudo que aprendeu aqui hoje, beleza? Abre um grupo no WhatsApp e quebra o pau lá, manda ver. Identifique quais as programações foram instaladas no seu cérebro, mas impedem você de avançar. Então, como assim? Como identificar? Qual tipo de programação? Você precisa da aprovação dos outros? Você tem medo? Medo de que você tem? Por que você não consegue falar em público, por exemplo? Você tem medo de falar em público? Essas programações, tá? Grave um Reels falando por que você quer participar da pior semana da sua vida. Isso aqui foi um desafio que o Pablo fez, que foi muito legal. De repente, quando você estiver vendo esse meu vídeo, já não esteja mais valendo. Mas mesmo assim, grava um vídeo, me marca, vou deixar meu Instagram aqui, marca o Pablo também, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também. Tá? Marque a gente aí, que eu vou ver seu Reels e vou seguir você lá, tá joia? Então grave um Reels falando por que você quer participar da pior semana da sua vida. Coloque o seu rosto na internet e entregue algo dizendo que você quer participar da pior semana da sua vida. Vou selecionar de 10 a 12 pessoas pelos bloqueios. O que o Pablo vai fazer nessa terceira tarefa aqui? Ele vai selecionar algumas pessoas para passar uma semana com ele. Ou seja, cara, vai pegar pesado com essas pessoas que forem lá, tá? Eu me inscrevi. Claro que eu já mandei meu Reels lá. Estou esperando acontecer. Se não acontecer, não tem problema. Eu já estou botando minha cara aqui, estou transbordando tudo que eu estou aprendendo lá com ele. Já devia ter feito isso há muito tempo, mas infelizmente os bloqueios eram muitos. Então, vamos desbloquear, vamos cair para cima. Então, agora eu te peço aí, segue, curte aqui o canal, se inscreve no canal, compartilha, comenta o que você achou, o que mais te marcou, comenta, vamos bater um papo, tá joia? E cai para cima, vai fazer as tarefas, tá joia? Eu te aguardo no próximo vídeo, tá? Se eu não me engano, vão ser 5 aulas e eu vou gravar todas as 5 aulas. Faça um excepcional dia. Tchau, pessoal!